E aí galera, eu sou o Gabriel e eu vou ensinar hoje a vocês a como fazer um aplicativo para cálculo de juros compostos, certo? Então estou aqui na tela inicial do App Inventor, vou criar um projeto com o nome de juros compostos. Ok, então vamos iniciar a tela inicial, tela de design. Nessa tela inicial a gente vai adicionar uma label, 4 text box, mais uma label depois disso e outros 3 botões, certo? Então esses aqui são os componentes iniciais que a gente vai mexer para o nosso design. Então nessa primeira label aqui, o que vai ser adicionado? As primeiras instruções, certo? Aqui que o aplicativo se propõe sobre o que ele é e o que a pessoa tem que fazer para interagir com ele, certo? Então a gente vai modificar esse texto dela aqui para justamente dizer isso para o usuário. Vou modificar a fonte dela aqui, deixar maior, em 20, pode ser um tamanho bom, e o texto dela vai justamente ser essas indicações. Pronto, adicionei um texto aqui. Pode adicionar aquilo que você quiser ou pode ser esse mesmo que eu adicionei. E pronto, essa aqui é a nossa primeira label, certo? Agora a gente vai mexer com essas caixas de texto. Bem, essas caixas de texto aqui vão corresponder às variáveis dos juros compostos. Nos juros compostos a gente tem essa equação aqui, que é basicamente a que rege todo o processo, certo? Então ela diz que o montante é igual à multiplicação do capital pela soma de 1 mais taxa de juros elevado ao tempo. Então nós temos aqui 4 incógnitas: a montante, o capital, a taxa de juros e o tempo. E elas corresponderão a cada uma dessas text box aqui, certo? Então a primeira text box, vamos renomeá-la como montante. Colocando aqui também na hint a mesma coisa. Além disso, vamos marcar essa opção aqui no Numbers Only, vamos marcá-la para que apenas o teclado numérico apareça quando a pessoa selecionar a text box. Na próxima a gente vai colocar capital, fazendo o mesmo processo, marcando o Numbers Only também. A terceira vai ser a taxa de juros. E a última, finalmente, o tempo. Beleza, agora a gente vai para essa outra label aqui. Ela vai ser a label resultado, a label que vai mostrar todo o resultado dessas operações aqui com os juros compostos, certo? Então vamos renomeá-la deste modo. Opa, resultado. Beleza. Vamos tirar o texto dela. Além disso, se você quiser aumentar a fonte aqui também é bom para ficar mais visível. Beleza, mexemos com a label resultado agora. Vamos mexer agora com esses 3 botões. O primeiro deles se chamará calcular. E é com ele que a pessoa irá interagir para conseguir o resultado da operação. Modificar o texto dele também para calcular. Pode aumentar também a fonte dele, vou deixar em 20, que é o padrão, que é um bom tamanho. O segundo vai se chamar limpar, também modificando seu texto. Modificando sua fonte. E o terceiro e último vai ser o sair. Corresponderá para finalizar essa aplicação, certo? O limpar, que eu não expliquei, ele simplesmente vai ser para deixar todas as text box e também a label resultado em branco, certo? A pessoa vai adicionar todos os valores, vai conseguir o resultado, e ao invés dela ir manualmente apagando tudo e aí, apagar também a label resultado, ela simplesmente vem aqui, clica e deixa todos em branco automaticamente, certo? O último botão, como eu já disse, é o sair. Vamos renomeá-lo também como sair e modificar a sua fonte.
Agora, para deixar mais bonito o nosso aplicativo, a gente vai selecionar a tela dele, ou clicando aqui no espaço em branco ao fundo, ou selecionando aqui em Components Screen 1. A gente vem aqui em alinhamento horizontal e seleciona centro. E vai deixar tudo centrado, todos os componentes centrados, certo? Além disso, a gente pode vir aqui também em Layout e selecionar esse arranjo horizontal e colocar embaixo aqui da label resultado. Opa, tá certo. E adicionar cada um dos botões um ao lado do outro aqui, vai deixar mais bonito, vai deixar menos caótico tudo. Se você quiser também, para separar a label resultado desses botões, você pode puxar um desses arranjos também aqui embaixo, e aí vai ficar tudo mais separado, mais bonito. Beleza, essa é a parte do design do nosso aplicativo. Agora a gente vai mexer com as contas, com as operações, com as instruções para o aplicativo. Para isso, a gente vem em blocos. Beleza. Agora a gente vai mexer justamente com essas contas aqui, propriamente ditas, né? Então, a primeira delas é para calcular o montante. Então a gente vai vir aqui no botão calcular, clicar nele, vai pegar essa primeira funcionalidade. Quando o calcular for clicado, vai selecionar o bloquinho if aqui no control, pegar esse bloco aqui, colocar ele aqui. Após isso, você vai vir aqui em matemática e vai selecionar esse bloco aqui. O que esse bloco é importante? Pois bem, você tem aqui no design 4 text boxes. Você tem que mostrar para o seu aplicativo qual delas que você tem que calcular, certo? Então, como é que vai ser feito isso? Se eu, por exemplo, quero calcular o montante, eu vou adicionar o capital, a taxa de juros e o tempo, vou deixar o montante em branco. Aí ele calcular o montante. Da mesma forma com as outras incógnitas, eu vou deixá-las em branco. E eu tenho que mostrar isso para o meu aplicativo, para que ele calcule justamente essa que está em branco. Para isso eu vou usar esse bloquinho de igual. O que eu vou dizer para ele? Quando o texto de uma das text boxes correspondentes estiver em branco, ele vai calculá-la. Então, por exemplo, na primeira, eu vou vir aqui em montante, vou selecionar o texto dela, que é esse aqui, vou colocar aqui na frente. Então, quando o texto montante for igual ao que? A nada. Para isso, eu venho aqui em texto e pego esse primeiro bloco aqui, encaixo aqui. Ele vai me dizer que quando o montante for vazio, ele vai ter que fazer alguma coisa. Como esse fazer vai ser montado, certo? A primeira coisa, você vem aqui na label resultado, clica nela e vai selecionar esse bloco verde escuro aqui. E vai encaixar. Ele vai me dizer, ele vai configurar o texto da label resultado para alguma coisa. Depois disso a gente vem aqui em texto novamente e vai selecionar esse join. Esse join vai aglutinar duas funcionalidades em uma mesma ferramenta. Que ferramenta vai ser essa? Vai ser justamente a label resultado. Então eu vou pegar aqui novamente no texto, vou selecionar esse bloquinho aqui e depois vou nessa segunda parte aqui, eu vou adicionar minha conta, certo? Esse bloquinho aqui, para que ele serve? Eu não vou deixar ele em branco, certo? Eu vou adicionar nele o texto que eu quero colocar antes do resultado da conta. O que ele vai ser? Bem, a gente tem que pensar no que eu procuro para essa primeira conta aqui. O que eu quero? Eu quero o montante. Então, esse bloquinho aqui vai me dizer a variável, a incógnita que eu estou procurando, é o montante. Então, para ele eu vou escrever montante igual a quê? Ao resultado desta conta aqui, certo? Então é ela que a gente vai montar agora. Para montar ela, primeiramente a gente vem aqui em Math, matemática, seleciona o bloco de adição, vem aqui novamente, seleciona esse primeiro bloquinho aqui de número e modifica o seu texto para 1 e coloca ele aqui na frente. Beleza. Depois disso, a gente sabe que é a soma de 1 mais a taxa de juros, como é mostrado aqui, é 1 mais taxa de juros. Então a gente vai pegar o texto da taxa de juros. Vem aqui em taxa de juros, pega o texto e coloca aqui nessa segunda vaga aqui. Não é só isso. Além da soma de 1 mais taxa de juros, a gente tem o expoente tempo. A gente tem que elevar isso ao tempo. A gente volta aqui em matemática e seleciona esse bloco aqui e larga aqui, adicionando já esse primeiro bloco aqui que a gente fez na primeira vaga. Essa segunda aqui a gente vai adicionar o texto do tempo. E aqui está ele, adicionando ele aqui, beleza.
Aqui a gente mostra para o nosso aplicativo que é para fazer essa conta, mais taxa de juros elevada ao tempo. Além disso, a gente tem que ver que tudo isso é multiplicado pelo capital. Capital vezes tudo isso. Então vamos selecionar o bloco de multiplicação. Vamos selecionar o texto do capital. Adicionar nessa primeira vaga aqui. Na segunda, colocando todo esse bloco aqui, beleza? Depois encaixa aqui embaixo. Então isso vai me dizer que a label resultado terá seu texto modificado para montante igual ao resultado dessa equação aqui, beleza? Depois disso a gente vai para a nossa segunda conta, que é para calcular o que? O capital. Então a primeira coisa, vamos ir aqui em Control novamente, selecionar esse bloco. Então a gente vai colocar agora a mesma condição que a gente colocou para a primeira. É para quando, nesse caso, né, o texto do capital estiver vazio. Então, vamos selecionar aqui o texto do capital. Vamos colocar esse bloco de igual aqui também. Voltando em matemática, selecionando ele, adicionando o valor do capital e igualando ele ao texto vazio. Depois encaixando aqui no if. Beleza? E depois agora a gente vai colocar o mesmo procedimento novamente, colocando set resultado do text2 aqui embaixo, o join e a caixinha de texto. E nessa caixinha de texto agora a gente vai colocar o que? Capital igual, é essa variável que a gente quer que ele mostre. Capital igual ao que? A divisão de montante sobre mais taxas de juros elevado ao tempo. Então, a primeira coisa, a gente vai ter a soma de 1 mais taxa de juros, 1 mais taxa de juros, taxa de juros. Se quiser copiar esse bloquinho aqui de cima também pode ser, já corta um caminho, elevado ao tempo, certo? Elevado ao tempo, elevado ao tempo, texto do tempo, aqui está ele. Aqui está a nossa primeira operação. Isso aqui é uma divisão, é o montante, texto do montante, dividido por isso aqui. Essa aqui é a operação que a gente busca. Colocando ele aqui, a gente tem a nossa operação que vai dar o resultado do capital, beleza? Depois disso, a gente tem o que? A taxa de juros. A taxa de juros que é isso aqui. Então, vamos fazer o mesmo procedimento. Control, bloco if, selecionando o bloquinho de igual, depois o texto da taxa de juros, que está aqui, igualando ele a zero não, a vazio, né, no caso, e setando a label resultado, o texto da label resultado para aglutinar a variável igual, taxa de juros igual ao resultado da seguinte conta. É a raiz de T de C do capital sobre o montante. Aliás, aqui está invertido. Não é capital, aqui é montante e aqui é capital. Beleza, então é a raiz de montante sobre capital menos 1. Então a gente tem primeiramente uma divisão, que é do montante sobre o capital. Vou selecionar aqui o texto do montante, o texto do montante sobre o texto do capital. Aqui. Elevar, é a raiz disso aqui, né? Então, para fazer essa raiz, a gente vai pegar aqui em matemática o bloco expoente aqui, vai fazer uma divisão novamente. Divisão do que? De 1 sobre o texto do tempo.
aqui vai nos dar a raiz do tempo. Vamos adicionar aqui, pronto, montante sobre capital elevado a 1 sobre tempo. Além disso, a gente tem uma subtração, é menos 1, tudo isso menos 1. Então vamos pegar aqui em matemática novamente o menos 1, um bloco de subtração no caso, novamente o bloquinho do 1, e colocar tudo isso aqui na frente. Então é tudo isso menos 1. Além disso, para que você não, para facilitar a tua vida, caso você não queira que apareça sempre em decimais, já queira transformar para porcentagem, você pode pegar além disso um bloco de multiplicação e novamente nesse bloquinho aqui numérico você adicionar o 100. Se você multiplicar todo esse valor por 100, ele vai dar a sua porcentagem sem que você precise transformar, certo? E vai encaixar aqui, pronto. Assim você vai obter a taxa de juros. Depois disso, a gente vai para a quarta e última conta, que envolve o tempo. O tempo é igual ao logaritmo do montante sobre o capital sobre o logaritmo de 1 mais taxa de juros. Então vamos pegar aqui o bloquinho if, encaixar aqui embaixo. Vamos pegar o bloco de igual. Então se o tempo, o texto, o tempo estiver vazio, ele vai pegar a label resultado, o texto da label resultado, vai fazer com que ele se torne taxa de juros. Opa, taxa de juros não. Tempo igual a esta conta aqui, logaritmo de m sobre c sobre logaritmo de 1 mais y. Então, para fazer o logaritmo, você vem aqui em matemática, seleciona um desses bloquinhos aqui, clica aqui na setinha e vem aqui em log. Vai te dar o logaritmo, certo? Então o tempo é igual ao logaritmo de m sobre c. Aqui na divisão, seleciona o bloquinho de divisão aqui na matemática. Divisão do montante, texto do montante. Texto do montante sobre o texto do capital. Tudo isso dividido. A divisão aqui. Tudo isso dividido pelo logaritmo. Novamente, vamos selecionar aqui o logaritmo. Opa, encaixei sem querer aqui. Sobre o logaritmo de 1 mais taxa de juros, certo? 1 mais i. 1, opa, sobre a soma de 1 mais taxa de juros. O texto da taxa de juros se encontra aqui, beleza? 1 mais taxa de juros. Encaixa aqui. A gente tem o logaritmo de 1 mais taxa de juros. Depois disso, encaixa aqui. E a gente tem a conta que nos dará o tempo. Toda essa aqui, beleza? Então a gente já tem as 4 contas que nos darão as 4 incógnitas. Mexemos com o botão calcular. Agora a gente vai mexer com os outros 2 botões. Primeiramente com o limpar. O que o limpar vai fazer? Ele vai tornar todas as text box e a label resultado branca, certo? Ele vai apagar todos os textos dessas labels das text box. Para isso, a gente vai pegar o botão limpar, vai selecionar a primeira funcionalidade dele, e depois disso vai pegar todas as configurações de texto de cada uma das text box e do resultado e vai puxar para cá. Então a gente vai pegar de cada uma. Pega aqui cada montante, encaixa aqui, do capital, fazendo a mesma coisa, encaixando aqui embaixo. A taxa de juros, também fazendo a mesma coisa. E o tempo, selecionando aqui também. E além disso também a label resultado, certo? Então você pega todas essas aqui e seleciona depois disso esse texto aqui, o texto vazio. Vai encaixar em cada uma desses bloquinhos aqui, cada um desses blocos, certo? O que isso vai fazer? Ele vai fazer com que quando o botão limpar for clicado,
todas essas text box e a label se tornem um texto vazio, vai apagar todos os textos, certo? É isso que o limpar vai fazer, simplesmente isso. O sair, agora, né, que é o que a gente vai mexer, é bem mais fácil. Simplesmente você seleciona a primeira funcionalidade dele, quando ele for clicado, aqui em Control, seleciona essa funcionalidade aqui, Close Application, e encaixa aqui, beleza? Então quando o sair for clicado, ele vai fechar o aplicativo. Essas aqui são as funcionalidades que a gente tem que adicionar ao nosso aplicativo, certo? Todas as contas e também os botões de limpar e de sair. As funcionalidades básicas aí que a gente precisa para os nossos juros compostos. Além disso, uma coisa que eu não falei no início, mas é bem importante, quando você está no aplicativo, fazendo uma tela no aplicativo, é um pouquinho grande, né? Você quer deixar ele bem espaçado, então é bom você vir aqui na tela, em Screen 1, aqui em Components, ou simplesmente clicando uma parte de trás aqui do aplicativo, né? Que seja em branco. Você clica nela, vem aqui embaixo em Scroll Label e seleciona essa caixinha aqui. Vai ser melhor isso porque se não aparecer na tela visível os componentes, você pode usar o Scroll para conseguir abaixar e ver os componentes que estão faltando, né, que não estão aparecendo primariamente. Mas então seleciona ela aí que é bem importante. Agora eu vou mostrar para vocês como o aplicativo funciona na prática. Eu vou emular ele aqui e eu já volto. Então aqui está a emulação do nosso aplicativo. Vou fazer um pequeno exemplo para vocês verem como ele está funcionando de verdade, certo? Então digamos que eu queira achar a taxa de juros, por exemplo. Então vou adicionar montante, capital e tempo e vou deixar ela em branco. Digamos que no montante eu tenha uma quantia de R$8.000 e no capital algo em torno de 5.000. Vou deixar a taxa de juros em branco e vou adicionar o tempo. Digamos que o tempo seja 1 ano, né, 12 meses. Beleza. Então, agora eu vou clicar em calcular. Vai mostrar a taxa de juros. A taxa de juros é de 3,99%, quase 4%, certo? Então eu posso clicar, por exemplo, em limpar, ele vai limpar todas as labels e text box e também em sair. No caso, se eu apertar em sair, ele não vai sair, né? Só uma emulação. Mas esse aqui é o nosso aplicativo funcional para vocês, beleza? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Se não entenderam algo, deixe nos comentários que a gente pode tirar suas dúvidas. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.